Olá, alunos JAF, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ano letivo 2021. Alunos de terceiro ano, sejam muito bem-vindos à última etapa do ensino médio. Eu sou a professora Kelly Lopes, de Biologia, e será um grande prazer compartilhar esse ano com vocês. Hoje estamos iniciando, ainda de modo remoto, mas estamos na esperança de que tudo isso passe logo para que nós possamos ter a oportunidade de compartilhar esse ano presencialmente. Hoje nós estamos iniciando com um assunto de revisão do primeiro ano, do segundo ano, que é a citogenética básica. O termo citogenética vem de duas áreas da biologia que se unem para fundamentar assuntos importantes para o estudo de genética. Cito significa célula, então citologia, que é o estudo da célula, que une-se à genética, que é o estudo dos mecanismos de hereditariedade. Então, a união dessas duas áreas da biologia, vou ter aí a citogenética básica, que são assuntos importantes, conceitos importantes para o estudo e compreensão da genética. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir, compartilhar, comentar. É importante que outros alunos tenham acesso a esses conteúdos. Mas vamos falar um pouquinho da nossa aula de hoje. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula do terceiro ano do ensino médio e eu gostaria de ambientá-los ao que vocês irão estudar esse ano. Falando de terceiro ano, nós iremos estudar inicialmente genética, que envolve o estudo da hereditariedade, a transmissão das características de uma geração para a outra. Outro assunto também importante que virá esse ano é biotecnologia, que é um assunto relativamente novo, mas que todo mundo já ouviu falar, Quem nunca ouviu falar de transgênicos, clone, melhoramento genético, teste de DNA, São alguns objetos de estudos da biotecnologia, que é uma área da biologia que estuda a aplicação tecnológica, utilizando seres vivos em prol de algum benefício para o homem, para a sociedade. Outro assunto que iremos estudar esse ano também é o estudo de evolução, que é um assunto bastante relevante, principalmente para a biologia, porque ela estuda as transformações que as espécies sofrem ao longo do tempo. É um assunto que também é de extrema importância, tanto para o conhecimento da compreensão das espécies, das relações em que as espécies estabelecem umas com as outras. E estudaremos também, no finalzinho desse ano, o estudo de ecologia, um assunto muito interessante, muito relevante para o Enem, que vem estudar as relações dos seres vivos entre si e com outras espécies e com o ambiente em que vive, estuda os impactos ambientais, estuda vários métodos que são utilizados para a preservação do meio ambiente, a racionalização dos recursos naturais. O primeiro conceito que nós iremos estudar hoje, relembrar, na realidade, vocês já viram, é o conceito de citologia. A citologia a gente sabe que é o estudo da célula. Aprendemos que a célula tem três partes básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Para o estudo de genética, nos interessa estudar um pouco mais o núcleo celular. Por quê? Porque é no núcleo celular que vai estar inserido o material genético, que é justamente o objeto de estudo da genética. Esse material genético que é um composto, uma substância orgânica, que pode ser DNA ou RNA, que vão ser substâncias que irão transmitir, irão levar todas as informações genéticas de uma geração para a outra. Aqui nós temos um núcleo celular, vamos relembrar aqui alguns termos importantes. Primeiro, o núcleo celular ele é constituído por uma camada dupla, com membrana externa e membrana interna. A essa membrana nós chamamos de carioteca ou membrana nuclear. É uma membrana presente somente em células eucariontes, ou seja, aquelas células que são mais complexas, que possuem um núcleo definido. Temos também os poros, que são pequenos orifícios que ocorrem aqui nas perfurações que ocorrem nessa carioteca, que tem como função a comunicação do núcleo, desse material genético e de outras substâncias presentes no núcleo, com o meio externo aqui dela, que é, no caso, o citoplasma. Nós temos também aqui outra estrutura importante, que é o nucleolo, que é um corpúsculo esponjoso, que tem como função produzir ribossomos. Ribossomos esses que são
orgânulos, como vocês podem ver aqui, representado por esses círculozinhos. Esses orgânulos ele têm como principal função realizar a síntese de proteína. Então, a gente tem aqui o núcleo celular de uma célula eucarionte, né? Justamente porque possui aí a carioteca. Vamos falar um pouquinho agora de outros conceitos importantes que também são interessantes, né, para o estudo de genética, que é o conceito de gene, né? O que seria o gene? Gene é um segmento de DNA que pode sintetizar uma proteína. O gene, podemos dizer, que é a unidade hereditária, né? A unidade que vai levar as características genéticas. Então, a cor dos meus olhos, a textura do meu cabelo, a minha altura, 50% da minha personalidade, essas características elas são passadas de uma geração para outra através dos genes, que é justamente a unidade hereditária. Mas vamos compreender o que é esse gene. Nós temos aqui uma célula com a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo a gente vai encontrar o material genético. Esse material genético ele pode estar na forma de cromatina ou cromossomo. Quando ele está na forma de cromossomo, ele está nessa constituição que lembra um X, né? Que é organizado, né? Todo emaranhado, organizado, como vocês podem observar nessa imagem. Se eu esticasse esse cromossomo, eu teria justamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Um filamento esticado do cromossomo é justamente o filamento conhecido como DNA. Um pedaço ou fragmentos desse DNA eu chamo de gene, que é a unidade hereditária onde vai levar as características genéticas. Outro conceito importante, que também representa quimicamente a mesma coisa, é a cromatina. A cromatina é o mesmo material genético, só que ele vai estar aqui emaranhado, né? Ele vai estar desorganizado, como a gente pode observar nessa imagem. Aqui desse outro lado eu já tenho o meu material genético condensado, organizado, né? Juntamente com outras proteínas. Então, quando o material genético está emaranhado, desorganizado, eu vou chamar ele de cromatina. Quando ele está organizado, eu vou chamar ele de cromossomo. Mas, quimicamente falando, é a mesma coisa. O cromossomo, como eu já falei, ele é formado, né, por também quimicamente o mesmo material genético, porém ele tem uma certa organização. Ele é formado por cromátides que são ligadas por um centrômero. Quando as células vão se dividir, esse cromossomo ele se duplica e aí eu vou ter as cromátides irmãs, né, que são dois filamentos que são ligados por um centrômero. O centrômero é essa estrutura. A posição do centrômero também é interessante, né? Vai definir aí os tipos diferentes de cromossomos que existem. A esses tipos de cromossomos diferentes, a gente vai ter aqui um conjunto. Esse conjunto a gente vai chamar de cariótipo. O que é o cariótipo? Conjunto de cromossomos de cada espécie. Cada espécie tem um número X, né, de cariótipos. Por exemplo, a espécie humana, normalmente ela vai ter 46 cromossomos. Outras espécies vão ter no seu número X. Por exemplo, a mosca, ela tem 8 cromossomos, né? Então, cada espécie ela vai ter um número X de cromossomos. Isso vai definir também a espécie. Aqui a gente pode observar que os cromossomos eles têm formatos diferentes, tamanhos diferentes. Metade desses cromossomos vieram, né, dos nossos pais, né, no caso pelo espermatozoide, e a outra metade veio da mãe, né, pelo ovócito, né, conhecido popularmente como óvulo, né. Esses cromossomos, eles são organizados e cada cromossomo desse, cada par de cromossomo desse veio um do pai, um da mãe, e eles trazem características genéticas, né, informações genéticas que vão dar as nossas características. Do cromossomo 1 até o cromossomo 22, esse par 22 que veio um do pai e um da mãe, eles são chamados de cromossomos autossomos. Por quê? Porque são comuns a ambos os sexos. Então, do 1 até o 22, independente de ser homem ou mulher, né, eles vão ter esses mesmos cromossomos, que vão trazer as mesmas características, como cor da pele, cor do olho, textura do cabelo, altura, né? Todas as características elas vão estar descritas do par 1 até o par 22.
Já o último par, que é esse par 23, nós temos 46, né? 23 vindos da mãe, 23 vindos do pai. Esse par 23, ele vai ser chamado de alossomo ou cromossomos sexuais, porque eles vão definir o sexo. Esse cromossomo, esse cariótipo que vocês veem aqui, ele é um cariótipo do sexo feminino, porque eu tenho aqui o meu último par XX. Se fosse XY, seria um homem, que é o que vocês vão ver aqui agora nessas duas imagens. Aqui eu tenho dois cariótipos diferentes e a diferença se dá basicamente pelo último par, que é justamente o par alossomo ou par sexual. XX determina o sexo feminino, XY determina o sexo masculino. Por falar em células, né, a gente vai falar um pouquinho também agora de tipos de célula. Né? No nosso corpo existem dois tipos de células. Existem as células somáticas, que são células que possuem o número total de cromossomos da nossa espécie. Então, qualquer célula do nosso corpo, elas são células que têm 46 cromossomos no núcleo de cada célula. Então, célula da pele, célula dos ossos, células sanguíneas, são células que têm o número total de cromossomos da nossa espécie, que no caso são 46 cromossomos. São células não sexuais, também chamadas de células diploides ou 2N. Já as células gaméticas, também conhecidas como células haploides ou N, são células sexuais. São os nossos gametas, o espermatozoide e o óvulo. E aí a gente tem aqui o espermatozoide, que é uma célula N ou haploide, porque ela tem 23 cromossomos, e o óvulo ou ovócito, que vai conter 23 cromossomos também. E aí são células haploides, ou células gaméticas, ou células N. Quando essas células se unem por meio da fecundação, eu vou ter o zigoto, ou célula-ovo, que já é uma célula somática, ou uma célula diploide, ou uma célula 2N. Por quê? Porque ela é a união de duas células haploides. Então, são conceitos importantes para as nossas próximas aulas. Outro conceito importante do primeiro ano é o conceito de ácidos nucleicos. Né? O assunto de ácidos nucleicos está dentro do assunto de bioquímica, né, do primeiro ano. São as substâncias, né, que compõem os seres vivos. Os ácidos nucleicos, eles têm esse caráter ácido, né, por ter sido encontrados no interior de núcleos. Eles são substâncias formadas por pequenas unidades chamadas de nucleotídeos e a sua função basicamente é a hereditariedade e a síntese de proteína. Então a gente tem aqui a estrutura de um nucleotídeo, que é a menor unidade que vai formar os ácidos nucleicos, fosfato, pentose e uma base nitrogenada, mas estudaremos de modo mais aprofundado no capítulo 6 desse livro, quando formos estudar o código genético e biotecnologia. E aí a gente tem aqui algumas características, né, na estrutura desses dois tipos de ácidos, né, o ácido nucleico DNA, que é uma estrutura formada por uma fita dupla, né, que é uma diferença também. Existe a união das bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, né, que vocês já devem ter escutado falar da expressão Agnaldo Timóteo Gal Costa. O RNA, por sua vez, ele tem aqui somente um filamento. Ele é formado por uma fita simples. Então, a gente observa que existem algumas diferenças. Veremos isso de uma maneira melhor, mais aprofundada no capítulo 6. Mas, basicamente, para entender, o DNA tem a função de hereditariedade e ele é formado por uma fita dupla e tem uma base nitrogenada exclusiva dele, que é a timina, que só tem no DNA. Já o RNA é formado por uma fita simples, a função basicamente é síntese de proteínas e ele possui aqui uma base nitrogenada exclusiva, que é a uracila. Então, são algumas diferenças básicas. E, para concluir, vamos falar um pouco sobre a divisão celular, né, que também é um assunto do primeiro ano de extrema importância para o assunto de genética. Divisão celular é o mecanismo que as nossas células têm de se dividirem, né, e ao se dividirem vão produzindo novas células. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose e a meiose têm algumas diferenças básicas, né, que esse quadro ele traz de maneira bem simplificada. Primeiro, a divisão celular mitose,
ela ocorre a nível de célula somática, né? Ou seja, aquelas células que têm o número total de cromossomos da espécie, né? Células 2N ou diploide. Qual é o objetivo da mitose, né? A mitose, basicamente, ela tem o objetivo de regeneração dos tecidos, proliferação, né? Então, as nossas células estão constantemente num ciclo, né? Elas nascem, se desenvolvem, têm a sua atividade, depois morrem e outras células são substituídas. Ou, por exemplo, quando levamos um corte e aquelas células, aquele tecido se regenera, também essa divisão ocorre por meio de mitoses. Basicamente, a mitose ela é um processo bem simples, em que uma célula se divide uma vez e produz duas células idênticas. Então, a gente tem aqui uma célula 2N que produz, se divide, gerando duas células também 2N. Isso porque ocorreu a duplicação do material genético antes da divisão celular. Já a meiose, ela é um pouquinho mais complexa, né? É uma divisão que ocorre a nível de células sexuais e o objetivo dela é formar gametas, formar os ovócitos ou óvulos, né? No caso das mulheres, e nos homens formar os espermatozoides. São células que produzem ocorrem duas divisões, né? A meiose 1 e a meiose 2, e elas produzem, no final, 4 células haploides. Então, percebam a diferença. Mitose ocorre em uma só divisão e produz duas células idênticas, a célula mãe. Já a meiose ocorre em duas divisões e produz 4 células haploides. Lembrando que essas 4 células elas são diferentes, né? No caso aqui da mitose, produz duas células idênticas. Então, essas são algumas diferenças básicas entre mitose e meiose. É claro que aqui está de um modo simplificado, né? Existem as etapas, né, que são vistas como 4 etapas, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que são todo o processo que ocorre até chegar na divisão e na divisão da produção dessas duas novas células. O momento da prófase, né, em que ocorre a formação do fuso, né, desse fuso mitótico, os cromossomos eles estão ainda alinhados, eles começam a se organizar e formar cromossomos. A metáfase, que ocorre o alinhamento dos cromossomos no plano equatorial, né? Metáfase, a gente percebe que os cromossomos estão alinhados bem ao centro. A anáfase, que ocorre a separação, né, das cromátides irmãs, metade vai para cada lado. E no final a gente tem aqui a divisão produzindo duas novas células, que é a telófase. Já a meiose é um processo semelhante, porém ocorre em duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2, com algumas diferenças importantes, como por exemplo o crossing over, que ocorre aqui na prófase 1, que é a permuta, né, a mistura desses cromossomos, que isso é o que vai fazer com que produza 4 células diferentes, né, porque ocorre aqui uma mistura de material genético. Mas isso a gente vai ver, com certeza, de modo mais aprofundado, né, nas nossas próximas aulas. Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira videoaula, nosso primeiro encontro de revisão, um encontro de boas-vindas. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até o nosso próximo encontro.